Meu Deus, nós queremos te agradecer pela liberdade que nós temos de culto, de louvar, de glorificar o Senhor, de engrandecer o Senhor. Queremos colocar agora o teu filho, Senhor Deus, especialmente diante do Senhor. Nós já temos a segurança que a palavra não volta vazia. Que o Senhor possa usá-lo de uma forma simples, mas de uma forma profunda, de uma forma especial. Ó Pai, faz descer e entrar no coração, subir na mente, aquilo que verdadeiramente ele precisa dizer, Pai, com muita habilidade, com muita graça. E que nós aqui, ó Pai, o Senhor nos ajude a receber com mansidão a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Boa noite. Esse é um momento muito alegre. Nesse dia, eu gostaria muito que você, mais uma vez, ficasse bastante atento ao que Deus me instruiu aqui para comunicar para os irmãos. Eu creio, tenho orado, tenho buscado o Senhor para que Ele seja exaltado, Ele seja conhecido, Ele seja crido, Ele seja temido. E a sua fé cresça cada dia mais no Senhor. Amém? Continua de pé. Eu queria chamar a Isabela aqui para ela louvar com o hino. Ela até me pediu esse hino. Eu falei, olha, vamos ver, né? A gente não ensaiou com toda a equipe, mas sobe aqui, Isabela. Vamos louvar o Senhor. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Não tinha nem programado nada disso. E hoje à tarde, enquanto eu estava ali me preparando, revendo algumas coisas, ela falou assim, esse hino aqui. Aí, amém. Aí eu olhei a letra do hino. Eu gostaria que você contemplasse também a letra desse hino. Logo em seguida nós já entramos aqui com aquilo que Deus tem colocado no meu coração para cantarmos. E para louvarmos e para aprendermos do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, é a terra prometida. Você está precisando de alguma coisa? Tem alguém que é suficiente. Eu sei que você já sentou, mas eu preciso que você levantar de novo. Provérbios, vamos ler juntos? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitos de vocês já conhecem de cor, né? Mas nós vamos ler juntos. Ela vai colocar aqui para aquele que ainda não guardou. Vamos ler numa só voz? Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Você pode se assentar, dando glória a Deus. Bate palma assim para Jesus. Cadê as palmas para o Senhor? Mas você tem que combinar isso com glória a Deus, tá? Próxima vez você faz um glória a Deus junto. Enquanto eu estava estudando, na quarta-feira o pastor falou, né, que a gente teve a oportunidade de trazer a palavra para os irmãos aqui. Uma das coisas que saltou aos olhos foi uma pessoa que estava num lugar e ela não deu glória a Deus. Os irmãos conhecem a escola bíblica, sabem de cor quem que é. Ela não deu glória a Deus, aí o que aconteceu? Ela não reconheceu aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Ela recebeu para si e não deu glória a Deus, ela foi comida de bicho. Não quer dizer que você não der glória a Deus agora, né? Vai vir uns bichão aqui para te comer, mas aproveita a oportunidade. Em tudo dai glórias a Deus. Dai glória a Deus. Não tome para si algo que até mesmo você fez. Eu me esforcei bastante, eu fiz, eu elaborei, eu construí, eu projetei, eu implementei, eu desenvolvi. Mas dê glórias a Deus, porque tudo que nós fazemos é o Senhor que nos ajuda. Ele é que é a nossa base. Não tem nada que a gente vá fazer que primeiro a gente não tenha recebido do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia aí, se você trouxe a sua Bíblia, abra aí em Mateus, no capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27. Você pode só acompanhar. Eu vou fazer a leitura aqui, bem rapidinho, porque hoje nós vamos falar, nós estamos no mês de fevereiro. O mês de janeiro, né, conforme nós fizemos o profetizando no ano passado, o mês de janeiro foi o mês dos novos começos, né, em que você se desafiou, fez planos diante do Senhor, tem testemunho para contar. Eu sei que tem muita gente que não contou ainda. E o mês de fevereiro é o mês que a gente separou, né, a inspiração da irmã Flávia, que é o mês da fé inabalável. Diga assim: fé inabalável. O que é inabalável? É uma coisa que pode vir o que for, não se abala, ela fica ali, ela não cai, ela não trinca, né? Ela não desmorona. E hoje, a Flávia colocou até uma imagem ali que é muito relacionada com o que nós vamos falar hoje.
Mateus 7 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Louvado seja o nome do Senhor. Se você anotou, se você guardou isso daí, isso é um tema bastante conhecido. A gente lembra disso, né? Sempre quando vai falar de alguma situação que às vezes a gente não consegue suportar. Mas hoje eu quero falar de algo que é desconcertante. Pode ser que você se sinta meio mal aí naquilo que eu vou falar, né? Mas fica tranquilo, foi inspiração do Espírito Santo, é baseado na Bíblia. Então, se tiver que falar alguma coisa, você já sabe. Ó, vai falar com o Jeová lá, que está tudo bonitinho aqui, tá bom? Glórias a Deus, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Espírito Santo que nos consola, é um Espírito Santo que reconhece, que intercede por nós, que nos corrige. É o Espírito Santo que nos traz alegria, paz, gozo. Então, fique atento. Diz assim lá em Isaías 29, 3. Isaías 29, 3. Essa coisa aqui está meio problemática aqui, mas a gente já resolve. Isaías 29, 13. Diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente eles aprenderam. Hoje, a gente vai falar de construção, e nós vamos falar também de desconstrução, demolição. Quem já viu aqui a demolição recente que teve em São José? Tem um hotel que era antigo, tradicional, ali na Avenida 9 de Julho, né? Era um hotel, como é que era o nome dele? Urupema, isso, Hotel Urupema. Eu não acompanhei, mas depois eu fiquei sabendo, e aí a gente viu ali uma preparação enorme, né, para implodi-lo, porque ele já estava construído há muito tempo, foi um dos primeiros hotéis aqui de São José dos Campos, né, estava com uma estrutura ali já que não tinha mais como consertar, não tem como tirar uma pilastra, colocar uma coisa nova, fazer algo diferente ali. Então eles trouxeram alguns especialistas. Tinha uma pessoa que é especialista em implosão. Ela tinha feito uma implosão no Aquários, né? E aí fez essa agora no Urupema, a mais recente. E aí tem toda uma técnica para implodir o prédio. Não dá para chegar lá com um machado nas vigas lá, né? Como é que chama aquelas sustentação? As colunas de sustentação. Não dá para chegar lá e ir quebrando uma de cada vez. Não tem jeito. Ele chega lá e coloca os explosivos no lugar certo, né? E são vários, não é um, dois, dezenas, centenas de explosivos. E eles têm que ser sincronizados. Tudo muito bem sincronizado, porque se tiver 1 milissegundo de diferença do tempo de acionar um ou outro, a coisa pode tombar, vergar e cair, e pode atingir, né, as
as casas que estão do lado, os edifícios, né? O que tiver do lado. Então tem que estar muito bem sincronizado. A coluna da direita, a coluna da esquerda, frente, atrás, embaixo, em cima. Eles colocam também como se fosse uma cortina, assim, né? Um lençol ao lado, para não permitir que caia os entulhos para fora. Alguns colocam umas piscinas d'água em cima, porque aí a água também diminui um pouquinho a fumaça, né? E aí a hora que ele vai lá e pega a ignição, pum! O que acontece? Ele desce bonitinho assim, ó. É até um espetáculo, você vê descer bonitinho. E aí depois de um tempo, vem alguém, limpa tudo aquilo, vem um novo projeto, e aí esse novo projeto, um projeto moderno, começa a levantar um novo arranha-céu. Sabe o que é o nome arranha-céu? Ele não chega a tocar no céu, né? É o mais alto que tem, né? Hoje acho que o mais alto está lá em Dubai, né? O Burj Khalifa, o mais alto. Quem sabe um dia eu hospedo lá, né? Você acha que eu vou ficar mais perto de Deus se eu pegar um avião a 10 mil metros, né, de altura, eu vou ficar mais perto de Deus? Mas tem uma coisa que a gente aprende quando voa, né? Quando está chovendo, está tendo tempestade aqui, você pega um avião, o avião sobe em cima das nuvens. Aí em cima das nuvens você olha os algodãozinhos assim, ó. Lá não tem tempestade nenhuma. Nada, nada. É impressionante. Você passa assim, né, aqueles aviões enormes assim, né, que não dá nem turbulência, né, mínima. Ele sobe assim, ultrapassa as nuvens e lá em cima é o sol. Não tem chuva, não tem nada. Tá? A tempestade ficou lá embaixo. Você já entendeu o que eu falei? Glória a Deus. Hoje é um dia da gente largar, de ficar olhando para baixo, de ficar demorando às vezes para desconstruir alguns conhecimentos, algumas experiências, algumas religiosidades, algumas crenças que nós temos, que nós achamos que é por elas que nós vamos melhorar de vida, que a gente vai ser próspero, que a gente vai ser mais santo. Aqui em Isaías 29:13, disse assim, né? Esse povo, com a sua boca e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim. Quando você chegar ao Senhor, nós já falamos várias vezes aqui, os irmãos têm aprendido e com os adolescentes ali a gente tem também reforçado bastante. Deus só quer uma coisa de você: o seu coração, o seu tesouro, aquilo que você prioriza, aquilo que você dá valor. Você dá valor a alguma coisa? Então dê valor a estar buscando e conhecendo ao Senhor. Todo o restante tem seu valor também. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa ser disciplinado, regrado, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, né? Intensificar aí, né, a comunicação do seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Isso tudo é importante, mas tenha em mente aquilo que Deus colocou na Bíblia de capa a capa. Só tem uma mensagem aqui. Qual é a mensagem? Me trazer para perto do Senhor. Ele diz aqui, ó, o coração está longe de mim porque Ele quer que você esteja perto dEle e que Ele esteja perto de você. E Ele não é um Deus sarcástico, não é um Deus, né, que vai todo dia cobrar você de todas as coisas. Nós já falamos aqui na quarta-feira que Deus é um Deus
que Ele quer te ouvir. Ele espera você. Ele conhece a sua individualidade. Ah, mas Deus me cobra. Ah, o pastor Carlos vai dizer assim, né? Deus me cobra mais do que a pastora Araci. E é verdade, né? Mas não é que Deus cobra, é que Ele colocou uma responsabilidade nos ombros dele. Colocou outra responsabilidade nos ombros dela. Colocou outra responsabilidade nos ombros da irmã Emma. Colocou outra nos ombros do Adélio. Cada um recebe a atribuição conforme a sua capacidade. Lembra de Davi, né? Foi Davi que recebeu uma armadura maior, né? Que era de outro, não servia para ele. Importa é que você busque em Deus e saiba que Ele conhece as suas forças, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece os seus limites, e Ele vai te instigar um pouquinho. Né? O homem quer instigar um pouco mais, né? Por exemplo, eu quero que você seja no mínimo igual a mim. Não. O próprio Paulo disse assim, olha, sede meus imitadores, mas não é para me imitar. É para olhar assim, ó, eu estou imitando a Cristo, então vai lá, imita a Cristo também. A referência é Jesus Cristo. Foi Ele que desceu, foi Ele que, o verbo que se tornou em carne, habitou em nós, não pecou, se entregou para nos resgatar à presença do Senhor. Em breve nós estaremos eternamente pertinho do Senhor. Esse coração aqui vai estar pertinho do Senhor. Amém? Você recebe aí? Esse coração aí vai estar perto do Senhor. Mas para isso, a gente precisa fazer alguma coisa? Precisa. A gente precisa fazer alguma coisinha, né? Mas é tudo consequência. A gente constrói a nossa fé nas nossas tradições. Eu vou lembrar de novo aqui dos adolescentes que a gente tem falado disso, né? As nossas tradições familiares, a nossa herança genética, aquilo também que a gente conversa lá em casa, né? Desde pequeno, como é que a mãe faz as coisas, como é que o pai faz as coisas, as crianças vão olhando como é que elas fazem, né? Como é que eles fazem, e aí, mesmo sem questionar, eles vão repetindo o que os pais fazem. E aí eles vão crescendo, e aí tem a oportunidade, sim, de questionar aquilo. Né? Mas por que faz isso? Por que faz aquilo? E aí o pai e a mãe vão explicar. Ou às vezes não vai ter nem explicação. Ah, é porque sua avó fazia assim. É porque a sua bisavó fazia desse jeito. E aí você está livre para, não precisa. Ah, mas isso vai te levar para um abismo, para uma separação de Deus? Não, às vezes não é. Não é fé, não é aproximação de Deus, é só um costume da família, uma tradição familiar. Outra coisa são as emoções. Quem gosta do culto de domingo, do louvor que é feito? Amém? Nós louvamos ao Senhor, sentimos a presença de Deus, mas isso aqui é só uma parte. Nós fomos ensinados, né, que existe a palavra, existe o louvor, existe a adoração, e é importante nós congregarmos, é importante quando a gente faz um coro e ouve o coro dos irmãos e canta junto, a gente lembra até, né, vem com Josué lutar em Jericó, e aí todos vão cantando junto, isso nos anima, nos dá um sentimento de que, olha, esse corpo aqui é forte, né? Esse corpo aqui, quando está cantando em uníssono, batendo palma sincronizadinho, né? Quando está fazendo tudo junto, dá uma sensação de que a gente pertence, a gente se fortalece, a gente não está sozinho. Quando está orando, todos estão orando. Quando está cantando, o Espírito Santo vem, toma um de um jeito, toma outro de outro jeito. Mas tem que tomar cuidado, não é só emoção. Isso é um meio de nós chegarmos a Deus.
Outra coisa é o nosso conhecimento. A gente sabe citar os versículos de cor, não é mesmo? Ó, Salmo 119, 105. Para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. É importante você conhecer a palavra, porque à medida que você vai conhecendo, você conhece e nem decora, você aprende a palavra. É a hora que você aplica, né, pastor Araci, tem aquela coisa de como é que a gente aprende as coisas, né? A gente ouve, aí depois a gente repete, aí depois a gente faz com alguém olhando, e aí tem alguma correção, aí depois a gente faz sozinho, aí daqui a pouquinho a gente já está ensinando alguém a fazer. Porque senão a gente fica só no primeiro nível, né? A gente só repete, o papagaio já faz isso. Você fala para ele, ensina o Salmo 119, 105 para ele, todo dia ele vai falar esse Salmo. O que vai mudar na vida dele? Todo dia. E eu queria dizer mais uma coisa para você, você não está sozinho. Nós cantamos aqui, cada vez que a minha fé é provada. Quem aqui tem passado por uma prova? Se você não passou na prova, fala com o Senhor, Senhor, dá uma provinha para mim aí para eu passar, né? Para eu passar de ano. Porque a gente vem na escola bíblica, a gente vem para aprender, né? O lema é ensinando para transformar vidas através do profundo conhecimento da palavra de Deus. Né? Esse é o lema da escola bíblica dominical, da igreja cristã, eleitos de Deus. E aí tem uma coisa que é interessante, nós estamos falando só de algo espiritual, tá? Presta bem atenção. Diz assim, olha, quando a gente está lá na escola, o professor, ele está dando aula, não é verdade? Ele dá aula, ele vem, você faz um exercício, ele vem e corrige aquele exercício. Você está com dúvida, você chega nele, conversa com ele, ele vem e te explica o que é, ensina. Você está precisando de um reforço? Conversa com ele, quem sabe tem um reforço ali, né? Mas aí vai chegar o dia da prova. Eu sou da época assim, tem as provas que são agendadas, né? Mas tem aquelas provas que é assim, você chega na sala assim, num dia normal, o professor fala assim, guarda o material, tira uma folha. Ah, Jesus! Hoje não tem mais isso, né? Hoje é tudo planejadinho, bonitinho, mas tinha isso. Guarda e tira uma folha. Já passou por prova, não passou? O professor, hoje, quem que é o nosso professor? É o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso professor hoje. Ele nos ensina, e na hora da prova, às vezes, você está passando pela prova, e aí, na prova é que você vai buscar Deus. Amém. Ora ao Senhor, busca ao Senhor. Aí você pede para o Senhor te ajudar naquele exercício. Aí você fala assim, e o Senhor não me respondeu. Mas como é que é na prova na escola? Na prova, o professor está ali, ó. Enquanto você está fazendo a prova, você pode perguntar para ele, ele vai te responder? Na prova, não. Na prova, ele vai estar ali, mas ele não vai te responder. Você termina a prova, aí ele vai corrigir para ver se você passou na prova. Se não passou, vai de novo. Faz uma aula de novo. Deus está conosco. Ele nunca nos deixa desamparado. Precisa de ajuda, precisa de sabedoria, pede a Deus que Ele dá. E usa ela na hora da prova. Porque senão, o que vai acontecer com o prédio? Vai cair para um lado, vai cair com o outro. E sabe qual que é o maior problema? Quando ele cai penso assim, ele vai atingir outros prédios, outras casas. E agora? Agora tem que chamar, né, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né, para olhar, olha, o que foi feito de errado aqui? Nós precisamos chamar o Conselho do Espírito Santo. Nós temos um conselheiro. Nosso conselheiro, ele é maravilhoso. Maravilhoso conselheiro.
E a outra coisa que a gente tem também, né, eu falei de 4 coisas, né, as nossas tradições, as nossas emoções, os nossos conhecimentos e o nosso desempenho. O nosso desempenho é importante que a gente faça, e a Bíblia diz assim, olha, você tem que dizimar, você tem que ofertar, né, mas mais do que isso, se o seu coração está no Senhor, o que você fizer, é Deus que está te dirigindo, e aí você não precisa nem ser cobrado, não precisa ser cobrado. Quando você é filho, o Senhor, seu pai, sua mãe te ensina a fazer alguma coisa, ele precisa ficar pedindo todo dia para fazer aquelas coisas? Não. Depois que você cresceu, você agora já é adulto, você não precisa mais que alguém diga para você, vá lá, pega a escova para escovar o dente. Não precisa mais. E às vezes, na fé, nós estamos ainda caminhando no maternal, precisando de alguém que vá lá, e eu tenho que falar, limpe o bumbum. Hoje é um dia importante. Nós estamos falando de coisa séria. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8, vai falar de uma coisa que a gente comentou também na quarta-feira. Eu estou só fechando a introdução, tá? Que a gente comentou na quarta-feira, que falava sobre o homem. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Mas aí vem assim, olha, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, não é o seu trabalho, não é o seu investimento, não é o seu empreendimento, não são aquelas pessoas que você coloca expectativa nelas, não é o seu conhecimento, não é o seu título, a sua formação. Tudo isso é importante, nós relacionamos, nós dependemos de tudo isso, mas a confiança, a esperança, ela precisa estar no centro do nosso coração, do nosso pensamento, na nossa expectativa, que é a esperança no Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Quem é que já não reclamou, né? Hoje está mais quente, né? Mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O Senhor quer nos resgatar para Ele, não para que a gente seja uma árvore que só tenha folhas, mas para que também nós venhamos a dar frutos, e que os frutos deem frutos, e que os frutos dos frutos deem frutos. É por isso que diz assim, para que o seu fruto permaneça, porque há uma prosperidade, há um crescimento, há uma multiplicação natural. A palavra de Deus diz, é dom de Deus essa multiplicação. Se você não está vivendo isso, não tem com que se preocupar tanto. Você tem é que se conformar com isso. Busque no Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer? O Senhor tem aqui o manual de instrução. Existe um padrão bíblico. E Abraão, quando Deus chamou ele não tinha nem 10, nem 15, nem 20, nem 25, nem 30, nem 33 anos. Quando Deus chamou ele tinha 75 anos. Ele não era um jovem, né, mas ele tinha aquilo que a gente viu aqui, a tradição familiar, né, as coisas que o pessoal ali, os parentes, tudo fazia, e ele seguia exatamente aquilo. E então, o que Deus disse para ele foi, sai daí,
sai da sua parentela. Quer dizer que é para abandonar os parentes? Não. São aquelas tradições, são aqueles conhecimentos lá que vai ficar só naquilo. Olha para o seu bisavô, olha para o seu avô, olha para o seu pai, vê como é que está. Ele deu um saltinho ali? Não, está fazendo sempre a mesma coisa. Isso não é problema, mas se você quer crescer, e aí a palavra diz assim, olha, crescei no conhecimento, na graça, no temor do Senhor, cresça em separar-se do mundo. A sua referência primeira lá em casa, então, começa dali e cresça nesse conhecimento com o Senhor, porque Ele nos dá essa oportunidade. E diz assim, sai da tua parentela e da casa de seu pai. Gênesis 12, 1. Deus não pediu para ele fazer nada mais. Quando Deus chamou ele, Deus não falou para ele assim, olha, vai lá, faz isso, que aí então eu vou te chamar para fazer alguma coisa. Não, ele falou assim, ó, sai daqui, ó, sai dessa parentela, sai dessas crenças todas que estão aí. Então reflita, o que está me segurando de eu me aproximar mais do Senhor em cada uma das áreas da minha vida? Volta lá, reflete. Tem um exercício que a gente fez aí com os adolescentes, eu sempre lembro disso, né, que é, olha só, como é que o Espírito Santo, como é que você está se expressando com o Espírito Santo através do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, né? Divide em partezinhas e trata cada uma delas. É melhor do que pegar, né? Vou resolver tudo hoje. Não, separa. Olha aqui, vou fazer isso. Aqui, com o meu corpo, vou fazer isso. Com a minha mente, eu sei que eu estou perdendo tempo com as coisas que o mundo coloca para eu me distrair, então eu vou priorizar o meu tempo. Eu vou orar um pouquinho mais. Eu vou buscar mais o Senhor, eu quero ouvir mais o Senhor. E nós precisamos ouvir. O Senhor quer falar cada vez mais e o mundo está querendo tirar a sua atenção cada vez mais. Abraão, então, não foi pedido nada para ele, só foi pedido que ele tirasse tudo. Ele sair da parentela, ele tinha que sair daquela terra ali, onde ele tinha uma segurança, né? Ele tinha uma segurança, tá junto com o pessoal ali, né? Ele tem aquele suporte, precisar de alguma coisa, né? Escorregar alguma coisa, vai ali, pede ali, pronto, né? Os parentes vai tudo atender. E a hora que você sair de perto dos parentes, como é que fica? Outra coisa, os parentes também, eles davam aí esse suporte emocional, porque os parentes são uma rede de relacionamento forte, e é importante, né, nós lidarmos com os parentes, e nós precisamos também ser aquele que vai acudir o seu parente, né? Ele está precisando de ajuda, você vai acudir. Outra coisa também, quando pede para ele sair da casa do pai dele, significa que ele vai ter que virar homem. Agora, ele tem uma identidade, é ele, e ele tem uma herança. Agora sim, ele vai ser chamado, ele é que vai conduzir, ele é que vai fazer. Pensa em você, em que área aí que você precisa governar na sua vida. Mas eu não consigo fazer isso. Para de dar desculpa, para de ficar dando justificativa, não perde tempo com isso. Você já viu que tem algo para fazer? Não fica nem repetindo. Fale para você mesmo, que a Bíblia fala assim, olha, só saia da sua boca algo que edifique. Olha nós falando aqui do prédio, né? Fala alguma coisa que constrói. Mas para quem que eu tenho que falar primeiro? Você chega lá na sua casa,
Às vezes é no banheiro, às vezes é no quarto, mas você chega lá e olha aquele negocinho quadradinho que você usa de vez em quando para pentear o cabelo. Olha lá para aquela pessoa que está lá e fala coisas para ela que edifiquem ela. Você sabe quem é, né? Fala coisas para ela que edifiquem ela. Não deixe a sua boca ficar vomitando coisas que destroem. A palavra de Deus diz assim: o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então passa um zíper naquilo que destrói, naquilo que é contrário à palavra de Deus. O Senhor quer que você se separe cada vez mais. Se eu tiver, eu fiz algumas viagens, né? Em uma delas eu fui lá para a Ásia, e aí eles ofereceram lá, eu cheguei no escritório, aí veio um rapaz assim, né? Eu estava conversando com os representantes lá, aí veio um rapaz que trouxe uma bandeja com copos de água assim. E o pessoal já tinha dito, ó, cuidado com a água de lá. Cuidado com a água de lá. Aí tinha uns copinhos assim, a água não estava assim, sabe, muito crente, muito católica, não. E você? Se eu te der um copo d'água limpa, um copo d'água assim meio sujinha e um copo d'água bem podre, mal cheirosa, qual que você vai querer? Limpa. Mas se tiver um pouquinho de sujeirinha, não serve? Você não bebe a água? Não bebe, não? Pouquinho só, uma sujeirinha, pouquinha coisa. Não? O que você vai fazer então? E se fizer um bolo? Fizer um bolo bem gostoso, nesse bolo bem gostoso, colocar uma sujeirinha ali? Também não. Sede santo, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Ah, mas é só uma coisinha. Ah, então toma um pouquinho de água suja. Come um bolo com sujeira. Não, busca. Ah, mas ninguém é perfeito. Mas ninguém está dizendo que é para ser perfeito. Está dizendo assim, ó, cresça em santidade. Hoje, você está abrindo os seus olhos para algumas coisas, né, que às vezes você não está prestando atenção. O que eu falo, o que eu penso, como é que eu cuido do meu corpo, como é que eu cuido da minha língua. Porque se contamina, basta um pouquinho. Né? Pega uma caquinha assim, um balde de água potável, aquela água com pH perfeito assim, ó. Aí você pega e joga uma caquinha lá, ninguém vai querer beber aquela água. Ninguém vai querer beber. Então, busque ser santo. Busque ser santo. Ah, mas o mundo é assim. O pessoal costumava dizer, né? Mas você não é o mundo. Né? Os pais falavam, né? Não, mas o mundo faz isso, mas você não é o mundo. Você não é o mundo. E rapidamente aqui, para não estender muito, Jó. Não, a gente falou de Abraão, Jó. Jó também era um homem que era temente a Deus, mas tudo que ele tinha foi demolido, desconstruído, desmoronou. O próprio Deus falou assim, ó, ele tem um coração em mim. Homem reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ele passou numa prova. E o professor não falou nada, não é verdade? Na prova inteira dele, os amigos dele passando cola errada, não é mesmo? Passou as colas tudo errado para ele. E ele então chegou com o Senhor, e aí o Senhor veio e deu parabéns para ele. Deu a melhor nota para ele. E o que mais que ele fez? Multiplicou tudo aquilo que Deus já tinha dado para ele,
Ele deu mais ainda, porque ele permaneceu fiel ao Senhor na hora da prova. Mais um exemplo para a gente concluir aqui. Hebreus capítulo 12 diz assim, ó: a voz do qual abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas abalarei também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Louvado seja o nome do Senhor. Você já serviu a Deus fielmente, dando seus dízimos, dando as suas ofertas. Você já orou pelo seu casamento, pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu parente. Você também já viu os líderes aí, né? Líderes dos ministérios, sendo fiéis a Deus também. Você também já viu também pessoas que oram, buscam e jejuam, e parece que Deus está em silêncio. Porque nas crises financeiras tem aquele que dizima fielmente, mas precisa de conhecimento da palavra, precisa de saber que é o Senhor que vai administrar tudo. Nos relacionamentos, né, no casamento, tem um terceiro ali. Tem Jesus Cristo no casamento. Nos relacionamentos, na igreja então, o próprio Jesus chegou no templo e falou assim: seus hipócritas, é importante que nós, como nós dissemos anteriormente, vem e vê. Então o que a gente faz é para que os outros vejam e nos sigam. Quem tem te seguido? Quem tem olhado para você e tem seguido aquilo que você está fazendo? Não, sou eu que estou seguindo. Amém. Mas aprenda, né? Segue aquele que te ensina, que te instrui, não aquele que te faz perder tempo. O próprio Jesus disse assim: vem e vê para os seus discípulos. Mas o que você vai fazer? Vem aqui ver. E ele estava falando uma coisa só: cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Ele chamou um pescador para resolver o problema, que era um problema que não era nem de pescador, era um problema de finanças. Né? Ele chamou o pescador e falou assim: joga aqui. Porque estava com problema nas finanças, né? Chegou o homem do imposto e falou assim: você tem que pagar o imposto. E aí, tem que pagar o imposto. Ele falou assim: eu vou chamar um pescador aqui. Aí chamou o pescador. O pescador foi lá, preparou o anzol, preparou ali, né? Certinho ali para lançar. Lançou e puxou rapidinho, é verdade? Não. Pescador tem paciência. Ele tem que esperar a hora certa. E aí ele pegou vários peixes. Não. Ele teve paciência e pegou um peixe só. Aquele um peixe só abriu a boca dele e tinha aquilo que precisava ser feito. Por quê? Foi instrução do mestre. Instrução do mestre que ensinou através, né, dessa pesca, que nós precisamos ter paciência, seguir o Senhor para resolver não só as finanças, mas todas as áreas das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para concluir, eu queria dizer para você: não abandone, né, aquilo que você começou e ainda não deu certo. Se é o seu projeto, então você abandona. Mas se é um projeto que você fez, conversou com o Senhor veio e falou com você, então
Tem um hino que fala dos sonhos de Deus, né? Eu tenho dificuldade de cantar esse hino, mas é uma benção, né? Uma liberdade poética, porque a palavra diz que o guarda, o Senhor, ele não dorme, né? Se ele não dorme, não tem sonho, né? Mas ele tem um plano, ele tem um projeto, e as promessas dele, nenhuma falhou e nenhuma falhará. Então, se você fez o seu projeto, colocou diante do Senhor, orou ao Senhor, esperou a resposta do Senhor, e às vezes a resposta não veio ainda, continua conversando com Ele. Pode ser que é para esse projeto mesmo, pode ser que é para, ele coloca outra coisa na sua frente. Ou coloca outra coisa menor, ou outra maior, ou um desafio, mas não abandone concluindo que Deus falhou. Não, Deus não falha. Nós precisamos ter essa certeza que o nosso Deus não muda, que o nosso Deus não falha, que Ele nunca falhou e nunca falhará. Nós precisamos confiar nisso. Lembra que nós falamos aqui? Vocês lembram das 3 palavrinhas? Quais eram as 3 palavrinhas? Yada, a gente precisa se lançar, batak, lançar-se no Senhor, não com os nossos próprios conhecimentos, não com a nossa própria experiência. A nossa experiência nos ajuda a crescer, nos ajuda a adquirir um intelecto melhor, para entender melhor as coisas do mundo, para entender como é que as coisas giram, mas é mais importante nós confiarmos em tudo, em Deus. Esse batak aí que é, a palavra lá do hebraico, que significa se lançar mesmo, sem reserva nenhuma no Senhor. O yada, reconhecer com intimidade, não é só conhecimento casual, é a experiência de andar com Deus, e também ali, experimentar a retificação soberana, que é a reconstrução, que é as veredas aplainadas, endireitadas. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se fie, não se estribe no seu próprio entendimento, e Ele vai aplainar os seus caminhos, endireitar as suas veredas. A fé inabalável que nós falamos aqui, ela é só uma, porque ela tem que estar baseada numa coisa só, numa pedra, numa rocha. Lembra que nós falamos no começo? Aquele que construiu a sua casa em cima da areia, construa o seu projeto de vida, em cada uma das suas áreas, coloque Jesus como pedra fundamental, e aí sim construa tudo debaixo, em cima, do fundamento que é o Senhor. Ele é a nossa pedra fundamental. No ministério, você não é alguém porque serve. A sua reputação, ela precisa ser um exemplo de fé. Mas e se as pessoas falarem bem ou mal de mim? Importa é o que Deus acha de você. Importa é o que Deus pensa de você. Levanta a mão assim e fala assim, bem alto assim, eu sou amado. Mas parece que vocês não são, não. Fala bem forte, mas não é para eu ouvir, não. É para você mesmo. Fala assim, eu sou amado. Deus ama. Deus é amor. Mas não é esse amor do mundo, não. É o amor que tudo sofre, tudo padece, tudo suporta. Essa ação é o próprio Deus. Por que Ele não destruiu tudo ainda? Porque Ele nos ama. Ele quer a maior quantidade de pessoas possíveis no reino de Deus. E eu e você somos responsáveis, para que esse reino de Deus se estabeleça, se fortaleça, cresça. Eu queria que você colocasse de pé, que nós vamos louvar o Senhor com o hino, porque Ele vai falar sobre essa rocha
inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos aqui, né? Cada vez que a minha fé é provada. Se a sua fé, né, precisa ser provada, aproveite a oportunidade a cada instante. Não é somente aqui. A cada instante, aproveite a oportunidade para buscar conhecimento do Senhor. Não espera vir aquele momento difícil, né? Espera de ficar difícil mesmo para depois clamar ao Senhor. Não, apareceu alguma coisa errada, você já vai nos pés do Senhor, fecha a porta do seu quarto, rasga o seu coração, fala com Ele, fala: Senhor, essa coisa aqui está descambando, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque senão, a hora que destruir isso aqui tudo, vai machucar as pessoas ao redor. Eu quero que eu permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Eu sei que é difícil você ouvir isso aqui. Muitos vieram aqui buscando o alívio que nós cantamos aqui. E a palavra diz que Ele é o alívio. Foi isso que ela cantou aqui. E eu estou falando só de desconstruir. Mas existe uma rocha. Uma rocha que ela não falha. Uma rocha que, se nós estivermos firmados nela, nada desmorona. Nada cai. Nem um pozinho cai. Se nós estivermos nessa rocha, Ele nos alimenta, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos faz andar, como a gente falou aqui, né, do avião que passa a nuvem. Ele nos faz andar em lugares altos. Ele nos faz ficar cada vez mais perto dele. Se o Senhor nosso Deus ainda não removeu, e é importante que a gente se intensifique nisso, remover as nossas pequenas rodinhas, muletas. Aproveite esse momento agora, para que nós oremos ao Senhor, e você reflita. Cada um tem a sua necessidade, né? Cada um sabe daquilo que precisa deixar a presença de Deus preencher com mais intensidade, com mais liberdade. A palavra diz: aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou cantar ao Senhor aqui um hino. Eu quero que você aproveite, acompanhe a letra desse hino, faça a sua oração, mas principalmente fique atento ao que Deus quer falar para você hoje, agora. Fique em silêncio. Fique em silêncio, só um minutinho, e aí você já começa a sua oração ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, e Ele está dizendo que Ele é a pedra, e Ele é a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai,
saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. 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 Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Agradecemos ao Senhor por graça, misericórdia, amor. Pai, por tudo que o Senhor tem falado, o Teu Espírito Santo, ó Deus Santo, tem nos levado a refletir, sim, ó Pai, naquilo que cremos, naquilo que tememos ao Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo,
Pai, que cada um de nós, cada um dos irmãos aqui, Pai, que possam sim, ó Deus, ter uma experiência esplendorosa com o Senhor. Pai, coloca assim nos nossos corações o desejo, Pai, a intensidade, ó Pai Santo, que o Senhor, Pai, tem planejado para nós, para cada um de nós, Pai, de nos chegarmos a Ti, Pai, de sim, ó Deus, os nossos corações estarem sim, ó Deus, os nossos desejos, os nossos planos, Pai, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Pai, as nossas decisões, ó Pai, serem antes, Pai, validadas pelo Senhor, para que nós, ó Pai Santo, não venhamos a sofrer o dano. Ajuda-nos, ó Deus Santo, Pai, a tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor já tem nos instruído, Pai, que em nada, ó Pai, que em nada o Senhor seja despriorizado, mas que nós venhamos a aprender, Pai, a cada instante, que o Senhor cuida de cada um de nós. Deus de amor, em nome de Jesus. Os irmãos concordam? Digamos juntos, amém.